Olá pessoal, estamos aqui, eu, Eduardo Jorge, já me conhecem, alguns por me verem no YouTube, outros por verem no Facebook, outros até da Igreja Sar Shalom que nos acompanham aqui. Eu estou aqui em Peniche, em Leiria, um mar maravilhoso que eu não vi, né? Cheguei aqui já de noite, queria ver o mar, mas não vi mar nenhum. Um vento abençoado que vem aquela brisa do mar, mas continuo a dizer que não vi mar nenhum. Estou aqui com a pastora, se eu não estou em erro, é isso mesmo? Sim. Pastora, Nicileide, que juntamente com o pastor Ademir, que não pôde estar aqui por outros motivos, estão a liderar a igreja Semeadores do Reino aqui em Peniche. É uma igreja muito bonita que eu depois vou-vos mostrar em algumas filmagens que eu vou fazer, que tem um povo muito abençoado por Deus e é uma igreja que cada um de nós pode visitar sem qualquer compromisso. Aqui ninguém vai roubar dinheiro a ninguém vai puxar dinheiro de ninguém. Aqui fala-se única e exclusivamente uma coisa, que é o quê? A palavra, a Bíblia, né? Aquilo que nós temos, aquele livro que todos nós temos em casa quando casam, quando muitas vezes é-vos entregue como presente, como no batismo, na comunhão solene, não é solene, acho que é solene que se diz, não sei, aquelas comunhões que se fazem, é entregue esse livro. E é um livro muito engraçado. E eu queria até puxar aqui um pouco a conversa aqui com a nossa pastora Nicileide, para falar um pouco sobre esse assunto. Já agora, cumprimentamos então os irmãos lá em casa. Irmãos, com a paz do Senhor, né, todos os ouvintes que estão ouvindo, né, nessa noite, né, e todos que estão no YouTube, no Facebook, eu vim aqui saudar em nome de Jesus. Nós viemos aqui pregar, né, a palavra de Deus, e nós já estamos aqui não para dar nossa opinião, né, como o pastor falou, mas falar da palavra de Deus e expor tudo aquilo que Deus colocar no meu coração. Amém? Exato, e não querendo interromper a conversa, mas é importante que a Bíblia não se torne só um livro religioso, porque a Bíblia, eu falo muitas das vezes que quando nós compramos uma televisão, a televisão tem um manual de instruções. É verdade. E nós, quando nos compram a nós, é verdade, podemos dizer assim, porque por um lado fomos comprados pelo um sangue, né? Um sangue que foi vertido na cruz, fomos comprados por esse sangue e foi-nos entregue o quê? Um manual de instruções. É verdade. Né? A palavra de Deus, ela é o livro mais importante que nós temos em mão. E eu creio que é o livro, né, é o livro que é mais lido no mundo inteiro. E a Bíblia relata, e se nós compreendermos, começamos a ler a palavra de Deus, o que nós vamos aprender? Porque a palavra de Deus é uma carta de amor para nós. É uma carta de amor do noivo para a noiva. Mas muitos estão deixando de lado, muitos não estão lendo, não estão guardando esse amor. Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele provou o seu amor. Ele provou o que do seu amor? Ele derramou a última gota de sangue, ele fez uma declaração de amor para nós. E o que nós estamos fazendo nos dias, no dia a dia das nossas vidas, na igreja, na nossa família, aonde estivermos, e muitas vezes nós não damos o testemunho, porque realmente nós não amamos verdadeiramente esse noivo que é Jesus. E ele declarou, e ele foi a maior declaração de amor que ele fez por nós. E nós hoje, muitos, né, às vezes até nós mesmos rejeitamos esse amor. É verdade, às vezes eu deparo-me com muitas situações. E vocês em casa também é capaz de se depararem. Quem crê, não é, em Cristo, as pessoas acham que a religião, aliás, acham que ser cristão, as pessoas pensam que é uma teoria que as pessoas têm, que é uma coisa que vem da cabeça. E se cada um de nós, sendo cristãos ou não sendo cristãos, se praticarmos o que aí está escrito, nós vamos ver a mão de Deus agir na nossa vida. Porque eu costumo dizer, e já publiquei várias frases no Facebook, que o cristianismo, o evangelho, não é uma ideia que se teve. O evangelho não foi uma seita ou uma religião que se criou. O evangelho é uma prática de vida. Nós e sabemos muito, por exemplo, tudo o que é falado na escola, desde que a criança deve respeitar os amigos da escola, os professores, desde que nós devemos... aqueles bons costumes que se falam, não é?
Se formos nós a ver, a observar, a Bíblia fala sobre isso. Fala como um pai deve ser com um filho como é que deve ser com um pai, a mulher com o marido, fala de tudo. Ela fala, é um verdadeiro manual de instruções. Não é? Ela até nos fala como nós devemos andar, qual é a nossa postura, como é que nós devemos reagir. Isso é importante lá em casa. Não só por religião, não só por igreja, mas é importante todos nós lermos, conhecermos aquilo que a Bíblia fala, conhecermos a verdade, conhecermos as coisas. É importante. Mas eu sei que tu, eu posso tratar por tu, eu sei que tu tens uma pequena palavra para ler, uma ideia, tinhas uma ideia para falar. Não é que eu não quero, mas eu gostaria de deixar, né, para os irmãos, para os ouvintes, né, que fala em Mateus 24, o versículo 12, que fala assim, que a palavra de Deus fala por falta, né, do amor, por falta, né, do conhecimento, por falta de quê? Do amor e por causa da iniquidade que se multiplica. A iniquidade está aumentando. E está falando o quê? De pessoas que conhecem, pessoas que amam a Deus. Às vezes de pastores, líderes de igrejas grandes. Isso significa que às vezes as igrejas estão tão cheias, mas o coração do povo está vazio. Por quê? Por causa da iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. Porque hoje está acontecendo nas igrejas, está acontecendo fora da igreja, não só dentro da igreja, mas na sociedade. E hoje nós precisamos se levantar com este amor, nós precisamos se levantar com a palavra de Deus. Porque o que acontece? A noiva, ela está dormindo. A noiva, ela está adormecida. E veio o casamento e olha. E veio o casamento, é verdade, pastor. Passa o casamento, há sempre aquela história, que a noiva tem que chegar atrasada. Mas neste caso, né, o noivo, ele espera pela noiva, mas há de vir a uma altura em que a noiva, aliás, que o noivo chega para vir buscar a noiva. E agora vamos ver a noiva que ele vem buscar, ou a noiva que ele vai deixar. É verdade. Não é? Porque é importante, e não querendo cortar o raciocínio, é importante porque a soberba e muitas outras coisas têm-se colocado nas hastes mais importantes da igreja. Às vezes fala-se das pessoas que estão, supostamente os obreiros, aqueles que estão mais em baixo, não é? Que estão na mesma, mas em termos de hierarquia da igreja, fala-se sobre isso, mas o diabo, muitas vezes ele quer atacar, e a maior parte das vezes, e a própria pessoa em si é a haste, o tronco onde flui, não é? Porque se formos ver a árvore ela tem a raiz, tem o tronco, e depois tem as hastes e as folhas. E a raiz é o quê? É a nossa vida em Cristo. Nós temos de ter a raiz bem funda para alcançar as águas. Não é? E o que é que acontece? O que vai trazer a água viva às hastes e aos ramos e às folhas vai ser o quê? Vai ser o tronco, por sua vez a raiz. Não é? E o próprio diabo, muitas das vezes, e nós mesmos não sabendo e sabendo, usamos a soberba que nós somos, que nós fazemos, que nós acontecemos. E é importante entender isto, que existem dois tipos de pecadores. Né? A Bíblia fala e dizem que os pecadores fazem isto e aquilo, e os pecadores dizem que lá de fora, e é assim, na realidade todos são pecadores. Só que existem os pecadores que seguem um relacionamento com Deus, e existem os pecadores que não seguem um relacionamento com Deus. Ou seja, dentro da igreja há esses dois tipos. Pecadores que seguem e pecadores que não seguem. Assim como lá fora existe pecadores que seguem e pecadores que não seguem. Porque não há igreja, eu não posso dizer, e acho que é incorreto dizer assim, esta igreja é que vai levar à salvação. Esta igreja é que... Não. Cristo leva à salvação. Eu creio que em muitas outras igrejas que não são completamente diferentes em termos de teologias e de doutrinas, e que muita gente naquelas igrejas vai ser salva. Porque a noiva de Cristo não é a igreja que nós chamamos evangélica, não é a igreja que nós chamamos católica, não é. A noiva de Cristo é aquele que tem o coração puro e que está a agir para Cristo. E isso é importante. Eu só estava a ver aqui atrás estas bandeiras muito engraçadas, não é? Que os irmãos já puderam ver lá. Por acaso está muito engraçado, os irmãos se puderem visitar a igreja vão ver, fica muito engraçado, e até mesmo aqui no púlpito estão umas flores muito vivas que eu achei engraçado, muito engraçado, que é bom. As pessoas alegram-se. Estas bandeiras, podes-me só dar assim um resumo rápido do que é que Deus tocou-te ou tocou a ti ou a Ademir para colocar estas bandeiras? Como é que foi?
que nós, né, somos, claro, nós somos brasileiros e também somos portugueses, né, e somos também de todas as nações. Porque a Bíblia falou que nós temos que, né, a palavra de Deus fala que essa maior carta que Deus nos entregou nas mãos, de pregar às nações. E nós temos que orar não só para Portugal, para o Brasil, mas orar por todas as nações. E é por isso que nós colocamos a bandeira, representando a bandeira do Brasil, né, a nacionalidade brasileira e a nacionalidade portuguesa. Porque nós temos o quê? Nós temos que amar essas nações. E não só a brasileira, mas a portuguesa, mas todas as nações. Porque nós precisamos orar. Até a Bíblia diz, né, aqueles que oram por Israel, né, a Bíblia diz que nós vamos prosperar. E sabe, pastor, Amém. E é muito importante a gente estar na presença do Senhor, sabe, procurar, claro, enfeitar a igreja com flores, como o senhor falou, né, com coisas lindas na igreja, mas se não tiver a presença de Deus, olha que Deus tem falado muito tremendamente, que hoje a noiva de Cristo, está procurando o quê? Prosperidade o quê? Carros, mansões, nada, contas recheadas. Nada o quê? Status, né? Então significa que a noiva de Cristo hoje, o foco dela, perder o foco. O foco não é o foco em Jesus. Claro que nada que nós somos contra de carro, de mansões, de quem de quer status. trabalhe para isso. Quem Claro, quer trabalhe para isso. Que né? trabalhe para isso. Mas o que acontece? Nós somos a favor de quê? De pregar a palavra de uma noiva que ama o Senhor Jesus. Será que a noiva de Cristo está hoje? Só vem os encontros da igreja porque eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória. E o maior bem, mais precioso para a minha vida e para a tua vida e para todos os irmãos que estão ouvindo, os ouvintes que estão ouvindo, o maior bem que nós temos hoje é a salvação. Porque Jesus está voltando. E Jesus está voltando e tudo isso vai ficar. É claro que é muito bom ter casa, ter carros, mas vamos se focar em primeiro lugar no reino de Deus. Nele mesmo. No reino de Deus, porque Deus vai o quê? Vai acrescentar, Deus vai abençoar. Então o que acontece, igreja? Será que hoje, a amada igreja, a noiva de Cristo, está vindo aos encontros das igrejas? Eu estou falando, não é da nossa igreja, mas eu estou falando de todas as igrejas em geral. Será que está indo ao encontro porque ama Deus mesmo ou está indo na casa do Senhor por interesse? Então será que essa noiva hoje... Será que essa noiva mudou? É isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Será que a noiva de Cristo é como se fosse uma noiva se apaixonando? Vamos supor, uma noiva se apaixonar por um rapaz e ficar noiva e dizer assim, olha, eu vou casar com esse rapaz porque eles têm bens financeiros, mas não procura ver o bem mais importante, que é o caráter, que é a vida da pessoa. E hoje a noiva de Cristo, não estou dizendo todos, não estou falando de todos os pastores, no geral. Eu não estou falando, né, de todos os irmãos, mas hoje está acontecendo. E como o senhor falou hoje, né? Alguém pergunta assim, por que você está na casa de Deus? Por que você está no tabernáculo de Deus? Por que você está na casa de oração? Por quê? Porque eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação. E na realidade, o foco principal é Jesus. É amar a Deus acima de todas as coisas e buscar Deus. É claro que Deus vai trazer as nossas vitórias, vai trazer as nossas bênçãos, mas o foco principal é amar. E hoje a noiva de Cristo, muitos estão dormindo, estão querendo ir para a casa de Deus por interesse. E Deus não está se agradar disso. Deus quer uma noiva remida, uma noiva que ama, como fala em Apocalipse, capítulo, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 15 e 16, que fala que ele disse sobre a igreja de Laodiceia, que ele não queria uma igreja nem fria, e nem morna, nem quente, mas se fosse possível, se fosse ou fria ou quente, porque morna, ele ia vomitar-te da boca. Então Deus está precisando de uma noiva que seja o quê? Uma noiva avivada, uma noiva que ama Jesus Cristo verdadeiramente, pastor. É isso que Deus está procurando. É isso que Deus procura. Por quê? Ele fez a maior declaração de amor na cruz do Calvário. Ele derramou a última gota de sangue por amor a nós. Então, esse noivo, ele merece que nós amamos ele todos os dias. É como aquele louvor que o senhor estava a cantar hoje, né? E mesmo que seja dor, e que nós estejamos mais perto dele. Mesmo que seja na alegria, estamos perto dele. Mas o que acontece? Muitas noivas hoje... Não quer compromisso. A noiva de Cristo hoje estão se esfriando.
Não querem mesmo, não querem. Porque hoje em dia, tudo aquilo que se passa, tudo aquilo que nós vemos, as pessoas não têm compromisso com as coisas. E é o que eu costumo falar e não me canso de dizer isto. Nós não estamos a servir a um Deus que está preso. Não estamos a servir a um Deus que é só relatado aqui. Nós estamos a servir a um Deus que está para fora disto. Ou seja, um Deus que está dia a dia connosco, um Deus que vê, um Deus que sente. Porque as pessoas às vezes não têm noção disso. Há a noção de ter um Deus, e isso é a realidade, um Deus super poderoso, um Deus grande, um Deus forte, mas é um Deus com sentimentos, né? Porque assim, a palavra de Deus nos diz, e tu sabes isso tanto como eu, que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. A própria Bíblia fala, eu acho que é em Tiago, não estou agora a certo, que diz que o Espírito que está sobre nós, aliás, o Espírito que vem de Deus, ele tem ciúmes a nosso respeito. O que é que isso quer dizer? Que ele ama-nos tanto que está disposto a lutar por nós contra qualquer coisa. Assim, eu acho que às vezes não há essa noção. Põe-se à frente a religião, põe-se à frente muita coisa e não há noção que nós nos dialogamos e conversamos. O culto, às vezes as pessoas vêm ao culto, pregadores vêm ao culto e pensam que estão a falar num espetáculo. Que a pessoa em que eles estão a falar, eles falam, dizem que está presente, mas eles esquecem-se que essa pessoa está presente. E há necessidade de entender isso. Eu acho que a cada dia mais isso é necessário, nós e vocês que estão em casa, é necessário agarrar na Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Hoje há internet, já há tanta coisa para poder... Enquanto nós estamos aqui a falar, vocês até podem ir conferir os versículos que a nossa irmã esteve aqui a falar, a nossa pastora esteve aqui a falar. Vocês podem conferir isso tudo. Há cultos na internet, há palavras, há estudos, não é? E até hoje a Bíblia, e como estavas a falar, e é certo, que eu há bem pouco tempo vi um estudo em que a Bíblia é o livro mais vendido na Terra. Apesar de, dizem que há muitos outros livros, mas a Bíblia em termos de ranking é o livro mais vendido à face da Terra, não é? Não falo na Lua, porque na Lua ninguém a lê, ninguém está... Não sei, também não sei, não é verdade? Porque pode haver astronautas a ler a Bíblia. Mas o que é que acontece? É isso que nós temos que agarrar, esse foco que tu estavas a dizer. Mas achei engraçado realmente ver aqui as bandeiras. E pronto, não sei se tu te queres dizer mais alguma coisa em especial sobre, neste caso sobre a igreja aqui, sobre alguma coisa que tu queiras falar. Sei que tens aqui uma família abençoada, como eu pude ver, observar. Os irmãos também vão poder observar isso quando aqui estiverem. Eu senti esse amor, esse calor que é importante, que existem poucas igrejas. Mas tu, se quiseres falar mais alguma coisa, dizer alguma coisa, não sei. Às vezes vocês aí em casa querem fazer perguntas, querem falar. Eu não sei se tu tens aí em mãos o endereço do Facebook da igreja, ou o nome da igreja. Eu sei que é a Igreja Semeadores do Reino. Não sei qual é o Facebook, o teu, ou não sei se o Adimir tem. Para as pessoas falarem, para as pessoas tirarem dúvidas. O que é aquilo? O que é aquilo? Falaste naquilo? Falou naquilo? Pronto, às vezes as pessoas tocam e eu creio que em nome de Jesus as pessoas vão tocar e vão ver e vão querer conhecer cada vez mais. Solta-te. Como diz o outro, solta a franga. Glória a Deus, né? Nós estamos muito felizes, né, pastor? Porque realmente Deus tem colocado vocês também para nos ajudar na obra de Deus. Nós estamos aqui em Peniche, né? Fazendo a obra de Deus. A igreja realmente é uma igreja abençoada. Claro que tem lutas, mas sem luta não temos vitória. Graças a Deus que Deus tem levantado, né? Pessoas fiéis, pessoas abençoadas. Mas a gente sabe também que existe também, né? Muita lutas por trás de um servo de Deus. É da pica. Da pica. Da pica, é verdade. Pica, O que acontece? Mas o mais importante, irmãos, é fazer a obra de Deus. O mais importante é amá-lo. Porque o que está acontecendo? Que eu gostaria de falar, né? Está em 1 João também fala. Se quiseres abrir, podes abrir. Em 1 João, com licença. Irmãos lá né? em casa. Glória 1 a Deus. João. Enquanto eu abro aqui em 1 João, capítulo. Eu conheço um site fantástico que é www.bibliaonline.com.br. É verdade. Vocês podem ir lá agora neste momento, enquanto a nossa irmã, 1 João, né? 1 João, capítulo 5. Não há desculpa. Ai, não tenho. Então, se estão-nos a ver na internet, dá para ir ver à internet.
Até porque de certeza tem lá uma Bíblia muito engraçada para ler. Vamos lá ver o que é que diz. 1 João, capítulo 5, e a partir do versículo, apenas o versículo 19, fala assim, ó. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro já age no maligno. Olha que a palavra de Deus é bem clara. João fala que nós somos de Deus, mas que o mundo está com o quê? Está acontecendo que o mundo está tomando, o maligno está tomando o mundo inteiro. Aqueles que não buscam o Senhor, aqueles que não vivem, é claro que o diabo vai tomar. Mas é claro, aqui não está dizendo que todos estão condenados. Mas se aqueles que não buscar o Senhor, que não amar, a Bíblia é bem clara, que nós somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno. Então o que acontece? Hoje nós estamos aqui a pregar o Evangelho, muitos já criticaram, muitos já jogaram pedra, muitos já quiseram fechar a igreja, muitos já fizeram tudo. Por quê? Porque não querem que nós pregamos o Evangelho de Cristo. Mas o que acontece? Nós estamos aqui para levar a cruz de Cristo, levar a cruz e não largar a cruz. Por quê? Se o nosso amado, nosso noivo levou a cruz, né? E com a coroa de espinho, a Bíblia fala que ele não falou nada, que ele apenas levou a cruz. Mas o que acontece? Hoje nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Cristo. E quem quiser visitar na igreja de Peniche, é a Igreja Ministério Semeadora do Reino. O Facebook também está Igreja Semeadora do Reino. E também tem o meu Face, que está Nisleide Rodrigues de Souza. Quem quiser, né, me adicionar no Face. E quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser, né, conversar comigo também, com o pastor Ademir, e com os irmãos da igreja também, é só vir aqui na Rua Visconde, e número 40 daqui da igreja. E o que nós estamos fazendo aqui? Pregando a palavra de Deus. Pessoas já me falaram e disseram assim, olha, Nisleide, muitas pessoas não gostam. Sabe por que muitas igrejas pessoas não gostam de vir para a tua igreja? Muitos saem às vezes da igreja, sabe por quê? Porque você não trata mal, você não pisa, você não pede votos absurdos, você não coloca as pessoas no aparelho para dizimar. E eu digo assim, vou continuar falando do amor de Cristo. Amém. Falando do amor de Cristo, que esse é meu alvo principal. Falar do amor do noivo. E quem quiser, né, ouvir a palavra do noivo, eu vou estar aqui. Eu, o missionário Ademir, os irmãos da igreja que Deus tem levantado. Sabe, pastor, é isso que eu quero continuar. E eu respondi para essa pessoa e disse assim, não, eu não vou mudar, porque eu quero viver o Evangelho de Cristo. Eu não quero viver porque o meu Deus viveu o Evangelho. Ele levou uma cruz, ele não deixou a cruz pelas nossas vidas. Ele morreu por nós. Ele deu a última gota de sangue por nós. E ele não disse assim, olha, eu vou dar a cruz para Barrabás, que ele vai levar. Eu vou dar a cruz para o pastor Eduardo, que ele vai levar. Não, ele levou a cruz por nós, pastor. E é por isso que nós temos que continuar. Porque eu não penso que o Evangelho só é carinho e amor. Mas o Evangelho também, muitas vezes, é dolorido. Mas é claro que é recompensante ver uma vida sendo restaurada. Isso que vale mais do que o mundo inteiro, ver uma vida sendo restaurada, uma vida sendo trabalhada. Sabe por quê? Não tem dinheiro que pague. Porque Jesus já morreu. Nosso noivo lindo. Não há dinheiro, não há dinheiro. Nosso noivo lindo, o que é que ele fez, pastor? Coisa linda, não tem palavras. Eu hoje falo sinceramente que há uns bons anos atrás eu cantava. Aliás, não cantava, ouvia cantar aquela música do Mais Perto Quero Estar e aquela que, pronto, que ela diz que ainda que seja dor, eu cantava de vez em quando essa música, mas eu não entendia, estás a entender? Não havia aquele entendimento. Eu hoje quando canto essa música, eu fico, para já quando estou a louvar a Deus, eu parece que não estou cá, não há possibilidade, não há... Então, está a igreja, não é? Eu fecho os meus olhos, eu é como se não estivesse aqui na igreja, estou, né, atento àquilo que Deus faz, àquilo que Deus quer. Porque eu fecho os meus olhos, porque muitas das vezes nós, a abrir os nossos olhos, começamos a pensar que as pessoas estão ali e estão a bater palmas para nós. Eu normalmente fecho os meus olhos. Eu fecho os meus olhos e começo a adorar a Deus e faço com que as pessoas adorem a Deus. E eu quando cantava essa música não tinha sentido nenhum em cantar essa música.
Hoje em dia eu canto essa canção e eu próprio sinto a letra da canção, porque Deus, há pessoas que pensam que Deus vem para dar finanças, tudo o que é material, tudo o que é fútil, né? E eu fico alegre, eu fico contente quando Deus me repreende. Quando Deus ralha comigo, numa pregação qualquer, em que vem mesmo falar comigo e dizer assim, tu estás a agir mal, muda. Ou dá mesmo uma chapadinha daquelas, pimba, toma lá, né? Às vezes uma lambada, como diz. As palmadas. Não é? E há pessoas que fogem, há pessoas que reagem mal. Eu hoje em dia, eu sinto que quando Deus fala assim comigo, eu alegro-me. Porque eu sei, por leitura bíblica, eu sei que a palavra de Deus nos diz o quê? Que Deus repreende aquilo que Ele ama. É verdade. Deus abre a sua boca e quando nós estamos na igreja não é só para ouvir mais uma pregação. É verdade. Nós quando vimos à igreja não é só para estar mais um dia no culto. É isso que é importante e vocês que estão em casa também têm que entender isso. Que qualquer que for a igreja que vocês estiverem, qualquer sítio que vocês estiverem, é importante o foco ser um só. Como a nossa pastora falou, o que é que acontece? Não devemos ser nem mornos, nem frios, nem quentes. Ou somos uma coisa ou somos outra. Temos que nos convencer a nós mesmos, temos que nos incentivar a nós mesmos, assim como eu costumo falar, a ler a Bíblia, a fazer propósito com Deus. Há muita gente que não faz. Há muitos pastores que não fazem propósitos com Deus, há muitos pastores que não jejuam, há muitos diáconos, muitos obreiros, muitas pessoas que estão na igreja que querem a bênção e não lutam pela bênção. Pessoas que estão 40 anos numa igreja. Eu tenho conhecimento de pessoas que estão 40 anos numa igreja e nunca saíram da cadeira. É importante, porque assim, se não dão oportunidade para tal, vão para a rua e lutem na rua, falem na rua, preguem na rua, porque o próprio Deus é que vai honrar. Trabalhem, mexam-se, não é? Porque não é... Eu às vezes, mas é que isto me faz impressão, Nici Leite, isto faz-me impressão. As pessoas vão à igreja por tradição. Simplesmente, eu domingo vou à igreja, pronto, vou à igreja, e depois no fim de semana é o chamado crente pipoca, né? É verdade. O crente pipoca que eu conheci uma música muito engraçada que dizia pipoca aqui, pipoca ali, pipoca lá, né? Porque no domingo estava no culto, na segunda-feira já estava aos saltos, já ia falar mal deste para aquele, fora da igreja. O que é que as pessoas da igreja acham? Isso as pessoas fora da igreja acham. Porque nós somos a representação. É verdade. Não é? Nós somos o espelho. Por exemplo, cada vez que nós saímos da porta fora da igreja, há pessoas lá fora, parece que não estão a ver, mas estão. É verdade. As pessoas esquecem-se que existe muita... Eu nem sei explicar. Eu realmente não sei explicar. É muita... Não sei se é frieza, se é hipocrisia. O pecado contra o Espírito Santo. Às vezes fala-se. Eu tenho visto que quando se peca contra o Espírito Santo esfriece. A pessoa nunca chega a entender o que é. Não é? A pessoa começa a esfriar. E existem outras coisas, muita gente que age a dizer que é e que por trás, vamos a ver, não é nada. E acho que isso não é Evangelho. O Evangelho é uma coisa, é renúncia. É verdade. Quer prosperidade, Deus ajuda na prosperidade, mas é com trabalho. É verdade. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que a esperança e a paciência e a sabedoria, ela vem através da prudência. É verdade. Ou seja, o Espírito Santo age em nós se nós formos prudentes. É importante nós entendermos essas coisas. Mas pronto, eu espero que, não sei se tens mais alguma coisa para falar assim aqui aos irmãos que estão nos a ouvir. Eu só queria falar, né, que realmente o que o pastor falou, o pastor Eduardo, é o que está acontecendo, né, pastor? Tudo que nós falamos aqui, o que está acontecendo. Porque hoje, né, o que acontece? As ovelhas ouvem mais o seu pastor terreno, mas é o que acontece. Mas não ouve a voz do bom pastor, que é Jesus. Não lê a Bíblia. Claro. Mas o que acontece? É claro que não tem, eu não estou falando aqui que não tem que obedecer aos seus pastores. Porque a Bíblia diz, né, que nós temos que honrar os nossos líderes. Mas o que acontece? Muitas vezes houve pastores, pessoas que não estão vivendo a vontade de Deus.
Então hoje nós temos que viver isso. Nós temos, como o senhor falou, tem muitos aí que não vivem o evangelho. Como você. Você deu um bom testemunho ali no McDonald's. Mas o que acontece? Você levou o nome de Jesus naquele lugar. Você honrou o nome de Jesus. E isso é muito mais importante, que é o bom testemunho. Então o que nós precisamos? De cristãos que dê bom testemunho. Cristão que dê sua vida, como o senhor falou. Cristão que tem uma vida de renúncia. Por quê? Só para estar na igreja, para esquentar o banco. Deus não quer isso. Realmente. O Pai não quer isso. Mas Deus quer que pessoas se levantem com ousadia para pregar o Evangelho de Cristo. E eu agradeço, né, pela oportunidade. Que Deus abençoe os ouvintes. O amado pastor Eduardo, né, que Deus continue abençoando esse jovem. É um pastor jovem, né, mas Amém. Que Deus venha levantar cada dia. Que Deus venha te honrar, você, a sua família, o ministério de vocês, do pastor Eduardo, da pastora Pilar, da pastora Sara. E que Deus venha abençoar esta família, esse ministério Sá Shalom. Porque realmente eles pregam o amor e eles vivem o amor. Isso que é mais importante, né? Porque hoje está faltando que uma palavra tão pequena, que é o amor, mas que está faltando... Está faltando a essência. A essência do amor. É como usar um perfume só com álcool. É verdade. O problema é exatamente essa questão, usar perfumes sem pôr a essência. E realmente é a essência que traz a verdadeira essência, que é Cristo. Amém? Então... pronto, eu agradeço a tua disponibilidade. Aqui sempre, né? A tua disponibilidade. Obrigada a vocês, viu? Os irmãos que lá estão em casa e todos os que estão aí em casa, eu peço que Deus vos abençoe. Eu queria fazer uma pequena oração para acabar aqui a nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, olha, paciência. Fiquem na mesma, somos amigos na mesma. Nós, gostando ou não gostando, o nosso Deus é maravilhoso, Ele age na mesma, Ele é bênção. Não há outras palavras para descrever. Então eu vou fazer só uma pequena oração e vamos terminar então. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui nesta igreja. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento, peço, Senhor, que derrames a tua bênção, que eles possam ter entendido o que aqui está a ser falado e que tu, em nome de Jesus, chegues aos seus corações. Toca, ó Deus, onde tu tens que tocar, que só tu sabes. Abençoa, muda e transforma. Porque a bênção nós queremos sim, mas queremos mais da tua presença. Queremos mais da tua vida sobre nós e sobre aqueles que estão lá em casa. Abençoa todos aqueles que nos estão a ver, igrejas também, Deus, toca nos seus corações, aviva o teu povo, aviva a tua obra, Deus, porque eu sei, e a tua palavra diz, e eu profetizo, Deus, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Deus os abençoe. Amém. Deus.